A ideia de discriminação de preços é quando eu cobro por um mesmo produto ou um mesmo serviço preços diferentes em relação a consumidores distintos. Hoje eu converso com o professor Daniel Dias, da FGV Direito Rio, sobre a elevação e discriminação dos preços no mercado de consumo. Daniel, obrigada pela presença aqui no Bate-Papo hoje. Obrigado, Mariana, pelo convite. Bom, Daniel, sempre que acontece algum evento imprevisto, como desastres naturais, greves, uma epidemia, que afeta a oferta ou a demanda por produtos ou serviços, a gente vê os preços de produtos relacionados a esses casos aumentarem muito. Como é que o Código de Defesa do Consumidor lida com essa prática? Bom, Mariana, você tem toda a razão. Os exemplos são muitos. Em 2018, por exemplo, teve uma greve dos caminhoneiros, que ainda está fresca na nossa mente. Parou o país, as gasolinas, os preços dispararam. E os PROCONs Brasil afora, eles têm reagido nessas situações de uma maneira muito dura. Eu me lembro que nesse caso de 2018, alguns PROCONs chegaram a multar donos de postos de gasolina que estavam cobrando preços que eram muito acima dos praticados na média, e alguns chegaram a ser, inclusive, presos. Bom, dito isso, a questão é que o problema é um pouco mais amplo. Tem uma linha de pesquisadores, de professores na área de direito do consumidor que vai defender que, no Brasil, toda a elevação de preço, todo o aumento de preço, ele vai ter que ter uma causa, uma justificativa. E por causa ou justificativa, entendem esses professores, seria um aumento de custo respectivo. Ou seja, independentemente de desastre natural, independentemente de qualquer greve, de qualquer evento imprevisto, entendem esses doutrinadores, que você só poderia aumentar o valor de um determinado produto ou serviço no mercado de consumo se houvesse um aumento do seu custo. Em uma pesquisa que foi publicada ano passado na revista Direito do Consumidor, que eu escrevi em coautoria com as professoras Rafaela Nogueira e Karina Quirino, nós demonstramos ou defendemos a tese de que esse entendimento ele é insustentável. Por quê? Porque ele encara o fornecedor, ele encara o empresário como um mero repassador de custos. E isso seria, em face de valores constitucionais como a livre iniciativa e a liberdade econômica, esse seria um entendimento inconstitucional. Entendi. Por exemplo, o caso do álcool gel com coronavírus, é mais ou menos isso. Houve um aumento de preços, houve uma procura, uma busca muito grande pelo produto. Exato. Aí, nesse caso, como você está mesmo exemplificando, há uma diminuição da oferta do produto e esse preço, naturalmente, desse produto se eleva. Mas qual é o problema? O que é que o Código de Defesa do Consumidor tenta tutelar e tenta proteger o consumidor? O problema não é a elevação em si, se ela tem uma justificativa ou não, até porque a diminuição da oferta desse produto seria uma causa para a elevação de preço. O problema é quando esse preço em si é abusivo. É quando esse preço em si, ele é o que o Código de Defesa do Consumidor vai chamar de excessivamente, uma vantagem excessivamente onerosa para o consumidor. Nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor vai dizer que isso é uma prática abusiva. Mas como é que a gente determina? Como é que a gente diz se há ali uma vantagem manifestamente excessiva? O próprio Código de Defesa do Consumidor diz. Ele cria uma presunção e vai dizer que presume-se exagerada toda aquela vantagem que for excessivamente onerosa para o consumidor, levando-se em conta os interesses das partes e a natureza do contrato em questão. Então, voltando para o exemplo do caso dos desastres naturais, se você tem bens de primeira necessidade, numa situação de calamidade em que a pessoa não tem acesso àquela concorrência natural nos tempos de normalidade. Sim. Então você está tendo ali fornecedores querendo vender a um preço de 500% a mais água e produtos de primeira necessidade. Nesses casos você teria uma prática abusiva. Mas por quê? Porque a elevação foi sem justa causa? Não, porque a elevação, o preço em si é excessivamente oneroso para o consumidor. Mas o consumidor ele está protegido de alguma forma pelos preços abusivos? Existe uma proteção dele pela lei? Exato, é isso que a gente estava falando. Existe uma proteção que é a proteção que veda que o fornecedor exija uma vantagem manifestamente excessiva. Então,
há uma permissão dos fornecedores elevarem os preços, inclusive quando há um aumento da demanda ou uma diminuição da oferta do produto, isso aí é completamente lícito, mesmo que em oposição a essa corrente um pouco mais conservadora. Mas nós entendemos que essa posição é uma posição inconstitucional, que no nosso sistema jurídico brasileiro as partes podem elevar o preço dos seus produtos e seus serviços, inclusive para aumentar sua margem de lucro. Não há nenhum problema nisso. O problema está apenas naquelas situações excepcionais de desastres ou calamidades que a pessoa tenta, na verdade, abusar dessa posição jurídica de vantagem, de estar ali naquele local e querer cobrar R$ 500 por uma garrafa de água, por exemplo. Certo. Em relação aos preços, outra questão é a prática de discriminação de preços. Isso é permitido no Brasil? Isso é outro tema muito interessante. A primeira questão que a gente tem que pautar ou a gente fixar quando a gente fala sobre discriminação de preços é o seu conceito. A ideia de discriminação de preços é quando eu cobro por um mesmo produto ou um mesmo serviço preços diferentes em relação a consumidores distintos. Então, quando eu cobro, por exemplo, por um iPad R$ 500 de uma pessoa e R$ 300 de outra. Isso seria uma prática de discriminação de preço. O segundo ponto, quando eu sempre trato disso, as pessoas intuitivamente elas reagem mal. Elas dizem, não, mas por que eu estou sendo tratada de maneira distinta? Bom, a questão é, discriminação de preços sempre ocorreu, acontece todos os dias e as pessoas não reagem mal a isso. Vou dar alguns exemplos. Pense nos idosos ou nas crianças que não pagam em transporte público. Pense nos estudantes que pagam meia entrada no cinema ou então numa peça de teatro. Isso são situações em que o mesmo serviço está sendo ofertado para pessoas diferentes por um preço diferente. E as pessoas não acham isso injusto. A grande problemática que começa a surgir no tema da discriminação de preços é quando a justificativa ou o critério utilizado para diferenciar as pessoas começa a não satisfazer como elemento justificativo. O grande exemplo, um dos exemplos mais controversos que existem em torno desse tema é a cobrança de preços diferenciados entre homens e mulheres para entrar nas boates ou bares. A questão aí vai ser, gênero, ser homem ou ser mulher, é um fundamento que justifica satisfatório do ponto de vista da justificativa para cobrança de preços diferentes? Nesses casos que o problema passa a ser relevante. Perfeito. Agora, que regra regula a prática e quais as discriminações de preços que são mais controversas? Isso é uma boa pergunta, porque, em geral, entende-se no Brasil que não há uma regra, não há uma norma no Código de Defesa do Consumidor que regule a prática de discriminação de preços. Mas, na verdade, há. Nesse estudo que eu já citei anteriormente, que foi publicado na Revista de Direito do Consumidor, a gente fez eu e a professora Rafaela e Karina, nós fizemos uma análise de uma norma do Código de Defesa do Consumidor que veda a elevação injustificada ou sem justa causa dos preços dos produtos e serviços. Na nossa interpretação, a interpretação que a gente defende é que essa elevação injustificada ela deve ser em relação a consumidores distintos. Ou seja, se eu cobro de você por 10 e de outra pessoa por 20, essa elevação ela precisa ter uma causa que é entendida como justa. Então, por exemplo, no caso da criança que não paga no transporte público, ou do idoso que também não paga no transporte público, entende-se que a idade aí, nesse caso, ele é um fundamento relevante, ou ele é uma justa causa para uma cobrança de preços diferenciadas. O problema, mais uma vez, retornando já aos casos controversos, seria no caso do gênero em relação às casas noturnas, se o gênero seria uma justa causa para essa elevação de preço. Tem um outro grupo de casos também que me ocorre, que é o da cobrança de preços diferentes com base na localização do consumidor, que é o chamado do geopricing. Ou seja, por meio de algoritmos, as empresas estão conseguindo perceber de onde aquele consumidor está teclando, de onde ele está acessando a Amazon, por exemplo, e está fornecendo preços distintos se o consumidor ele é, por exemplo, de Botafogo ou do Leblon. A grande questão aí é, o produto é o mesmo, você tem uma entrega, às vezes, com o preço é irrelevante, porque isso é cobrado à parte, mas a questão há uma justa causa
para cobrar mais de um consumidor no Leblon em relação a onde Botafogo? Isso é totalmente ilícito. Essa é a grande questão que os tribunais estão se deparando agora, porque é uma prática ainda recente. Não dá para a gente dizer apenas e de maneira tão simplista que é totalmente ilícito, porque há casos um pouco mais sutis. Imagine que a Amazon queira, no dia do aniversário do Rio de Janeiro, fazer uma promoção em que todo carioca ou as pessoas que estiverem na localidade do Rio de Janeiro terão um desconto na compra no seu site. Seria ilícito, seria uma causa injusta eu, no dia do aniversário do Rio de Janeiro, fazer essa promoção, ou seja, deixar o preço estagnado para as pessoas das demais localidades e não para as pessoas que estivessem no Rio? Então, eu uso esse exemplo para demonstrar como é possível que você tenha situações em que a localidade se justifique uma alteração dos preços. Mas, em geral, aí eu concordo com você, o simples fato de uma pessoa estar no Leblon e aí, presumivelmente, ter mais poder aquisitivo, não seria um fator ou uma causa justa para justificar essa elevação de preço. Imagino que deva existir já vários casos, né, em relação a isso. Tem um caso, inclusive, que está atualmente em juízo, de uma empresa que vende passagens e hospedagens. Ficou comprovado que os consumidores no Brasil, quando eles tentavam obter uma cotação de uma hospedagem no mesmo local, pelo mesmo período, eles estavam obtendo preços mais elevados do que os consumidores na Argentina. Isso foi um caso em que se demonstrou cabalmente, foi até interessante porque eles procuraram tabeliães no Brasil e na Argentina que ficaram simultaneamente e verificando e registrando a prática para que depois não houvesse uma alegação, não, isso não é verdade. E eles registraram e realmente havia essa dissonância de preços para consumidores distintos, mas pelo mesmo produto. Perfeito, Daniel. Extremamente elucidativa a sua entrevista. Obrigada pela sua presença aqui no programa hoje. Obrigado pelo convite, espero poder ter ajudado e voltar outras vezes. Com certeza. Até a próxima.